Olha só, se você só consegue separar R$ 200 por mês para investir e quer ficar rico ainda nessa vida, investir ainda não é para você. O que eu vou te falar aqui nesse vídeo pode ser um pouquinho polêmico, mas você gostando ou não, é uma verdade. Não é a minha opinião, é a verdade como ela é. E vou te falar, viu? Uma verdade que eu gostaria muito de ter escutado quando eu comecei a investir lá atrás. Porque quando eu estava começando a investir, eu só tinha lá os meus 100, 200 e às vezes até menos para investir no mês. E aí, como quase todo mundo, eu comecei ali assistindo os vídeos no YouTube. E tinha vários conteúdos ensinando a investir com pouco, com 100, R$ 200. E de fato, é super possível tu começar a investir com pouco dinheiro. Um fundo imobiliário, por exemplo, custa menos que R$ 10. Uma boa ação, com menos de R$ 50, tu consegue comprar. Os CDBs de liquidez diária, a grande maioria, a partir de R$ 1 tu já consegue colocar o teu dinheiro para render. Então, até certo ponto, faz sentido. Qualquer pessoa que tenha pouco dinheiro consegue começar a investir. Mas, definitivamente, não é qualquer pessoa que vai mudar a sua vida financeira investindo só R$ 200 por mês. E para mim, isso ficou muito claro quando eu descobri o conceito de renda passiva. A possibilidade de poder me aposentar cedo, sem depender do INSS, com um salário muito maior do que o teto, para mim aquilo ali foi maravilhoso. E claro, né, quando eu descobri a renda passiva, eu queria aquilo ali tipo para ontem. Então eu corri para uma calculadora de juros compostos e foi ali que eu descobri toda a verdade que eu não vejo ninguém te contando no YouTube. Hoje, falta aproximadamente 10 dias para eu completar 26 anos e eu já consigo viver apenas com a renda dos meus investimentos. Então, esse aqui é um papo realista de uma pessoa que já chegou lá e sendo 100% sincera e honesta aqui contigo, eu não cheguei nesse resultado tão rápido investindo apenas R$ 200 por mês. Porque foi fazendo conta que eu descobri que investir não deixa nenhum pobre rico. Inclusive, só para deixar claro, a minha conversa aqui nesse vídeo é com quem é pobre e quer mudar a sua realidade financeira sem ter que esperar uma eternidade para que isso aconteça. Estou falando para quem, assim como eu, também veio de baixo e falando o português bem claro, um pobre lascado sem um tostão no bolso, mas que viu através dos investimentos a possibilidade de transformar a vida financeira. Se tu já consegue investir uma boa grana no mês, talvez esse vídeo aqui não vai mudar absolutamente nada na tua vida. Tô falando para quem, assim como eu, não tinha condições nenhuma, mas quer de uma vez por todas mudar essa realidade e o mais rápido possível. Mas vamos lá, vem aqui comigo para eu te explicar como foi que eu consegui mudar a minha vida financeira tão rápido e hoje em pouco tempo, pelo menos eu considero, conseguir já me bancar através dos investimentos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir aqui uma calculadora de juros compostos e simular a minha situação para ver em quanto tempo eu iria chegar naquele resultado, né? Primeiro eu coloquei um valor inicial zerado, porque eu estava começando do absoluto zero. Taxa de juros eu coloquei ali mais ou menos 10%, que é o que eles sugerem, né? Uma média aí minimamente conservadora. E eu só consegui aportar ali 200, às vezes até menos, tá? Às vezes só saía R$ 150 no mês, mas enfim. Coloquei ali R$ 200 e simulei pelo período que a maioria dos vídeos fala, que é por um prazo de 30 anos. E aí, quando a gente clica em calcular, o primeiro resultado para mim foi bem desanimador, porque eu estava partindo do zero, eu não tinha como mudar aqui essa situação do valor inicial. A taxa de juros é algo que a gente também não consegue mexer tanto, e o meu investimento mensal, que eu conseguia ali, morrendo, era R$ 200 por mês. Então, assim, investir R$ 200 por mês durante 30 anos para lá na frente conseguir aqui um valor de menos de R$ 500 mil, e se a gente colocar a inflação na conta, tô falando aqui de o quê? Esperar 30 anos para me aposentar com, sei lá, um salário mínimo, para mim esse resultado foi bem frustrante, mas não me desanimou. Na verdade, muito pelo contrário. Eu comecei a entender aqui melhor a fórmula dos juros compostos, entender o que estava de fato no meu controle. Então, por exemplo, o valor inicial eu não conseguia mexer, afinal eu estava de fato começando do zero, né? Eu não tinha nem um patrimônio, sei lá, um carro, uma moto, uma casa, nada para vender para que eu pudesse iniciar. Não tinha absolutamente nada, estava começando ainda a minha vida profissional, no meu primeiro emprego, o salário era baixo, então o valor inicial eu estava começando de fato do zero, não tinha como mexer.
Agora, taxa de juros, eu percebi que estudando um pouco e me dedicando, eu conseguiria chegar ali, talvez, a uma taxa anual de 12%, não muito mais que isso, porque a gente sabe que não é tão sustentável no longo prazo. E caso eu quisesse uma taxa muito mais do que 12%, ou eu precisaria ali correr muito risco, ou eu precisaria me dedicar profundamente ao estudo dos investimentos. Então, assim, na minha visão, taxa de juros também era algo que eu não conseguia mexer tanto. E aí, o terceiro ponto, né, extremamente importante, era justamente o que eu queria reduzir ao máximo. Eu não queria ter que esperar 20, 30 anos para poder me aposentar, ainda que, como eu estava começando ali super jovem, seria, sim, um tempo relativamente considerável. Mas não era o que eu queria. Eu queria me aposentar o mais rápido possível. E aí foi quando eu percebi que a única variável que, de fato, estava no meu controle, que eu conseguiria interferir de forma positiva e trazer esse resultado da maneira mais rápida, seria aqui através do investimento mensal. Aí automaticamente eu pensei, né? Então se eu dobrar aqui o meu aporte mensal de 200 para 400, provavelmente eu vou conseguir aqui reduzir o período para chegar no mesmo resultado. E automaticamente não é isso que acontece, porque aqui foi onde eu descobri o segundo conceito que mudou completamente a minha forma de enxergar aqui os investimentos. Eu percebi que o único fator exponencial na fórmula dos juros compostos é o tempo. Então, quando eu entendi isso, a conta ficou muito simples. Quanto mais tempo eu tivesse disposta a deixar os investimentos trabalhando ao meu favor, menor automaticamente deveria ser o aporte que eu precisaria fazer. Porém, isso aqui também ligou uma outra chave na minha cabeça. Eu não queria ter que esperar muito tempo. Então, automaticamente, eu precisaria me dedicar ao máximo em aumentar o meu aporte, porque seria o único ponto onde eu conseguiria, de fato, ter uma influência direta para impactar no resultado. Então, de forma resumida aqui para você entender, quanto mais tempo você está disposto a esperar, menor, tecnicamente, deve ser o teu aporte. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quanto menos tempo você estiver disposto a esperar, e quanto mais rápido você quiser alcançar aquele resultado, maior deve ser o seu aporte. Então, voltei aqui a fazer conta e comecei a calcular ali um período, por exemplo, de 10 anos. Quanto de grana eu precisaria juntar mês a mês para conseguir aquele resultado? Aí eu simulei aqui primeiro com R$ 2.000 e olha, o resultado já foi bem semelhante ali àquela primeira simulação que a gente fez de investir R$ 200 por mês durante 30 anos. Então, percebe, R$ 200 por mês para chegar em 30 anos, para chegar a um valor de mais ou menos próximo de R$ 500.000. Agora, se a gente corta esse tempo de 30 anos para 10, a gente está falando de aumentar o nosso aporte em 10 vezes. Só que isso aqui para mim não era um problema, na verdade foi muito empolgante. Eu entendi que quanto mais eu me dedicasse, me esforçasse em ganhar dinheiro, mais rápido eu conseguiria ali atingir o meu objetivo. Então eu comecei a brincar aqui com as simulações e, por exemplo, colocando aqui R$ 2.500 por mês, que para minha realidade naquele começo era praticamente impossível. Esperando aqui por 15 anos, mesmo que eu estivesse começando do zero, a gente está falando aqui de um resultado de mais de R$ 1.000.000. Aí, de fato, a coisa aqui já começa a melhorar um pouco. Então, o primeiro choque que eu tive quando eu comecei a fazer conta ali na calculadora de juros compostos foi simular a minha situação e entender, né? Peraí, se eu estou investindo só R$ 200 por mês, quanto tempo que eu vou demorar para chegar no resultado que eu quero? Começando do zero, sem conseguir investir muito, a realidade aqui vai ser que vai demorar bastante tempo. E aí foi quando eu entendi, tá, mas existe aqui uma outra variável que eu consigo de fato deter o controle, que é justamente no aporte mensal. Então, se você não tem muito tempo, tá aí, sei lá, com teus 40, 50 anos, ou não quer ter que esperar muito tempo, a única coisa que tu consegue de fato influenciar é ter que aumentar o teu aporte mensal. E aí a gente chega aqui de fato no ponto principal desse vídeo. O que eu quero te dizer é que investir não vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é trabalhar e colocar um pouco desse dinheiro para ser investido. Não adianta, o investimento, ele é uma ferramenta que potencializa ali o teu processo de enriquecimento. Mas 1.000.000 vezes zero ainda é zero. Então não adianta nada tu correr atrás de conseguir altas rentabilidades ao invés de focar ali, trabalhar para ter cada vez mais dinheiro para investir. E aí se o teu aporte é baixo, se tu só consegue ali chorando 100, R$ 200 por mês para investir,
Vou te dar aqui uma recomendação de uma pessoa que também viveu esse momento. Se esse é o teu caso, o teu foco nesse momento deve ser unicamente de investir focando em construir a tua reserva de emergência. Com a reserva de emergência construída, isso aqui vai te dar segurança para ir em busca de outras formas de conseguir ganhar mais dinheiro. Então foca, de fato, em trabalhar, porque é isso que vai conseguir te dar um resultado sem tu ter que esperar tanto tempo. E a forma mais rápida que tu consegue aumentar o teu aporte não é cortando ali gastos, economizando. Não é, porque economizar tem um limite. Já ganhar mais dinheiro não existe. Então esquece essa ideia de, eu vou cortar aqui esse gasto, eu vou tentar enxugar isso aqui. Não, foca em ganhar mais dinheiro para que tu consiga aportar cada vez mais. O investimento é apenas uma ferramenta para potencializar o que tu coloca de dinheiro ali dentro. Mas se tu coloca pouquíssimo dinheiro, vai demorar muito tempo e o resultado nem vai ser dos melhores. Então o foco principal desse vídeo é te dizer que investir não vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é o teu trabalho. Vamos pegar um exemplo aqui. A gente está com um investimento hoje com uma das taxas mais altas dos últimos 20 anos. Está batendo aqui 15% ao ano. E aí se tu colocar lá 1.000, ao final de um ano, tu vai ter um rendimento de mais ou menos R$ 150, só que a gente está falando ainda que tem um desconto do imposto de renda. Agora imagina, se tu pega esse 1.000, abre um negócio próprio, empreende e com o lucro do mês, tu já bate ali um rendimento no mínimo 2 vezes maior do que tu conseguiria em qualquer outro investimento. Imagina, sei lá, um bico que tu faz de fazer uma faxina. Na maioria dos lugares hoje está custando R$ 200, R$ 300 a diária. Um extra de garçom, tu pode estar ganhando ali mais ou menos uns R$ 100, R$ 200, às vezes até mais, dependendo ali de qual é a festa, o lugar em si, e nunca que tu vai conseguir esse mesmo resultado nos investimentos. Então vamos pegar aqui outro exemplo prático, o morango do amor. Muita gente conseguiu aí ganhar uma bela renda extra com esse doce. Eu vi gente tirando R$ 300 em meia hora de venda. Aí me diz, em qual investimento tu vai ganhar esse retorno? Não existe. Então se tu tem pouca grana para investir, foca muito em começar a ganhar mais dinheiro. Seja fazendo a renda extra, seja empreendendo, fazendo um bico, qualquer coisa que consiga colocar mais dinheiro no teu bolso. E claro, a forma mais rápida de todas elas é empreender, que vai conseguir te trazer o melhor resultado em menos tempo é empreender. Então eu, por exemplo, construí um negócio digital, criei esse canal aqui no YouTube, onde eu recebo a renda do AdSense, que é em dólar, recebo também o dinheiro da venda das mentorias. E aí eu sei, né, que vai ter aquela galera chata que vai dizer: mas você conseguiu se aposentar tão rápido porque você tem o seu canal no YouTube, porque você vende curso. É o que mais tem, né? Direto eu escuto alguém falar sobre isso. Mas sim, de fato, foi um meio que eu encontrei para empreender e conseguir aumentar o meu aporte, porque eu percebi rápido que se eu continuasse ali investindo os meus R$ 100, R$ 200 chiado no mês, eu iria levar uma eternidade para conseguir o resultado. E eu não queria ter que demorar. Eu queria que aquilo acontecesse rápido. Então eu identifiquei ali o que de fato estava no meu controle. Agora, se tu acha que é fácil, faz o teu. Cria aí o teu canal. Se tu tiver algum conhecimento, tu pode envolver isso como um produto também, mas eu te garanto, é bem mais difícil do que a gente faz parecer. Mas enfim, o foco desse vídeo foi de fato trazer uma outra perspectiva para que você entenda que existe sim uma forma rápida de você se aposentar através dos investimentos, sem ter que depender do INSS, sem ter um teto, sem ter um limite. Porém, tu vai precisar se dedicar muito, se esforçar demais para conseguir ali focar em aumentar cada vez mais o teu aporte. Se tu, assim como eu, também começou do zero, veio de baixo, um pobre lascado, sem um tostão no bolso e quer mudar a tua realidade rápido, sem ter que esperar uma eternidade, essa aqui, na minha visão, é a maneira mais eficiente que tu pode fazer acontecer. Mas enfim, me conta aqui embaixo qual a tua opinião, se tu concorda, se não, qual a tua visão, né, sobre esse tema. E também, se tu quiser aprender a construir uma boa carteira para viver de renda, assim como eu hoje consigo viver através da renda dos meus investimentos, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu separei para você. Sem mais, espero que esse vídeo tenha agregado em algo para você. Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo.